Olá, meu Brasil varonil. Hoje, 2 de janeiro de 2026, sexta-feira. O meu abraço a você. Deus te abençoe. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Quero te abençoar. Hebreus capítulo 12, versículo 25 e 26 diz assim a palavra do Senhor. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos, que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: Ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Amém. Vamos aqui à palavra de Deus. Hebreus ele está aí nos orientando dessa ação de Deus que vai ter sobre a terra. Deus é soberano. Claro que as pessoas pensam que vivem por si só e nem imaginam que a vida foi dada por Deus e é tirada por Deus também. Mas vamos aqui aprender um pouco com esse texto. Hebreus 12, 25 começa dizendo: Tende cuidado, não recuseis ao que fala. No versículo anterior, que é o versículo 24, que eu fiz há 3 vídeos atrás, ele diz que fez uma comparação entre o sangue de Jesus e o sangue de Abel. Lá no princípio da Bíblia diz que o sangue de Jesus é o que é, nos religa com Deus, é o intermediador, é aquele sangue derramado. Então, por isso é que ele vai dizer no versículo 25, porque o texto é uma sequência, não dá para fazer todo. Vamos aqui passo a passo. Ele diz: tenha cuidado, não recuseis ao que fala. É uma referência ao sangue de Jesus. Assim, porque Cristo, ele nos adverte com relação àquilo que nós precisamos ouvir de Deus. Você só não ouve se não quiser. Agora, ouvir Deus tem o significado de ouvir Deus, é crer e obedecer a Deus, tá certo? Não é só ouvir, ouvir aí. O galo cantou não sei onde. Então, essa afirmação, não recuseis o que fala, é uma referência ao sangue de Jesus derramado na cruz para a salvação da humanidade. Então, isso significa que aqueles que rejeitam ao sacrifício de Cristo não estão ouvindo Deus falar e crendo naquilo que Deus fala. Amém? Em Mateus capítulo 17, Jesus diz: Este é o meu filho amado, versículo 5, este é meu filho amado, ouvi-o. Amém? Então, e lá no Velho Testamento, essa ordem já vem de lá. Em Deuteronômio capítulo 18, versículo 5, e Deuteronômio versículo 18, 19, essa afirmação vai estar dizendo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta, a ele ouvir. E o texto vai lá estar afirmando, isso é uma alusão a Cristo como profeta, porque ele também foi profeta na terra enquanto veio, todas essa situação sendo Deus, o Cristo que encarnou. Então, quando ele fala disso, que Deus suscitará um profeta, ele ouvir, os profetas falaram no passado, mas aqui é uma alusão a Cristo que viria e que falaria que o seu sangue fala mais alto do que o que falou de Abel. Então, isso nós precisamos entender. O versículo 25 diz ainda: Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, então, aí, que divinamente os adverte sobre a terra. Então, Cristo, quando está na terra, ele advertiu as pessoas. Ele trouxe o evangelho, ele falou. E quem não creu, quem foi advertido, quem não creu, está separado de Deus na compreensão da Bíblia Sagrada, está perdido com relação a Deus, a vida eterna. E aí ele vai dizer que divinamente os advertia sobre a terra. Então é no tempo que Jesus estava aqui, porque a palavra de Cristo é divina, e Israel naquele contexto não creu, mas os que creram, a Bíblia tornou filho de Deus. João escreve isso dizendo, no capítulo 1, versículo 11, 12, 3, veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, ou seja, da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, nasceu espiritualmente. Então, isso é uma verdade que
o sangue de Jesus que nos justifica, a palavra que é pregada, nós precisamos ouvir. Na terra, quando Cristo estava, muitos não ouviram, alguns ouviram, muitos não. E aí, o versículo 25 vai continuar dizendo assim: muito menos nós, os que nos desviamos daqueles que, dos céus, daquele que dos céus nos adverte. Ou seja, Cristo continua advertindo do céu. Como? Através da sua palavra sendo pregada, do evangelho de Cristo sendo pregado. Não é evangelho de homens, é evangelho de religião, é evangelho do que vem de Jesus. Não, dos que querem se locupletar, se dar bem, né? Tirando proveito da palavra de Cristo. Não, mas Cristo nos adverte ainda do céu hoje. E como? Através do seu evangelho. É o evangelho de Cristo. Porque tem evangelho de homens. Pega o evangelho de Cristo e bota a ideia humana. Amém? Uma das coisas que o evangelho de Cristo vai dizer é que ele nos liberta. De quê? Do pecado, da morte eterna, de entender quem é Deus, dessa prisão que a pessoa fica presa. Ah, quando eu morrer, o que vai acontecer? Sem crer é condenação, mas crendo liberta em Cristo é salvação. Portanto, Cristo continua advertindo do céu através da sua palavra, porque foi revelada do céu. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é Jesus. Com relação às coisas de Deus, porque tem muita verdade. Se eu disser que o Lula é um criminoso, é verdade, é um ladrão, é verdade também. Mas é a verdade de Deus que liberta o ser humano. O versículo 26 vai dizer assim: aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Olha, o que o autor está querendo nos dizer? Porque essa expressão, ela determina a autoridade de Cristo nos céus e na terra. Dá para a gente olhar que vai, abalou o céu, agora vai abalar não só abalou a terra, mas agora vai abalar não só a terra, mas terra e céu. Então, isso é a soberania de Deus, a autoridade de Deus sobre céus e terra. Entenda isso, amado. Quando Cristo foi crucificado, houve um abalo na terra, nas regiões circunvizinhas de Jerusalém, houve terremoto, houve trevas, escuridão ali, o sol perdeu a sua luz naquele momento, pessoas ressuscitaram, entraram na cidade, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. Então, naquele momento, pegando assim essa condição da terra, houve tudo isso. Amém? Está registrado no capítulo 27 de Mateus, do versículo 25, 51 ao 53. Você lê, vai estar lá dizendo que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e fenderam-se as pedras, né, as rochas e tal, abriu-se o sepulcro, vai estar dando essa afirmação, e muitos corpos dos que dormiam ressuscitaram. Dormir em Cristo é os que estão ali para a salvação. Isso é uma alusão do que vai acontecer no final, entendeu? E sair do sepulcro, entrar na cidade, vai estar fazendo essa afirmação. Amém? Então, ele fez abalar a terra, e agora não abalará só a terra, mas o céu. Olha, o arrebatamento vai ser uma ação extraordinária, que a terra vai ser abalada e as pessoas vão querer dar explicação. O movimento Nova Era que existe aí, é os que negam Jesus, que está dentro do sistema do cristianismo progressista, tudo isso vão dar explicação. Vão dizer: não, ele não era evoluído, foram evoluir para voltar. Não estamos pleno no corpo celestial. Mas o arrebatamento, amado, então vai ser uma coisa tremenda. Pessoas desaparecendo. Olha, se você não crê, eu recomendo você crer em Cristo. Porque quando vai ser o arrebatamento? A Bíblia não diz. Ele deu sinais. E os sinais nós estamos vendo aí. Então, esse momento vai ser portentoso. Então, terra e céu vão ser abalados, porque pessoas vão ser tiradas, levadas para o céu. Isso é muito gracioso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 18. Se você ler, você vê ali esse momento acontecendo, como é que ele vai ser. Então, vai ser coisas portentosas, gloriosas. E assim, ele vai dizer: farei abalar não só a terra, mas também o céu. O céu, na vinda de Cristo, vai também ter um abalo. Porque vai ter novo céu e nova terra. Apocalipse diz isso. Deixa eu ler aqui um texto de 2 Pedro 3. Eu vou ler do 10 ao 13, só para você entender assim como Pedro compreendeu, como é que as Escrituras nos diz, porque isso é a promessa de Cristo.
capítulo 24 de Mateus está escrito lá. Ele vem como um relâmpago no Oriente, no Ocidente, todas essas coisas. 2 Pedro 3, 10 ao 13 diz assim: Mas o dia do Senhor virá, como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, glória a Deus, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Olha, Isaías diz que o sol vai explodir, a lua não vai dar a sua luz. Pedro, tendo a compreensão, ele está dizendo que os elementos ardentes se desfarão. Céu e terras, tudo aí, planetas, né? Desabando, queimando, pegando fogo. Olha, é uma coisa portentosa. E o versículo 1 diz: Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. É uma recomendação: seja santo, santo é crer em Cristo, tá certo? O versículo 12 diz: Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habitam a justiça. Olha, isso vai ser uma coisa portentosa. Vai acontecer coisas grandiosas, irmão. Esses abalos que acontecem aí, que a gente olha, já é coisa grandiosa, mas a vinda do Senhor, você precisa entender porque Cristo prometeu que iria preparar lugar e voltaria para que aqueles que creem estejam onde ele está. Onde é que Cristo está? No céu. E aí, céu e terra na vida. Para explicar isso é muito grande, mas é uma palavra da verdade que eu estou lhe dizendo através da Escritura de uma forma muito rápida, porque já fiz até outros textos sobre essa volta de Cristo, você pode ver aí nos vídeos. Mas essa palavra de Hebreus, que nós aprendemos com ela, é que é Deus, ele continua falando. Está falando com você agora, porque eu creio nessa verdade, na palavra de Deus, que é a verdade de Deus. Estou mencionando a Bíblia para você, daquilo que os profetas registraram, daquilo que Cristo falou, que o próprio Deus falou. Esse é meu filho, ouçam o que ele fala, ouçam o que ele está dizendo. E ele continua dizendo através de nós, que pregamos a palavra da verdade, a palavra que salva, a palavra que transforma, a palavra que liberta o ser humano, que tira você de uma condição de pecado e coloca você numa condição de reino de Deus, de santidade. E você vai entender as verdades de Deus, vai viver por elas e vai ter convicção dessas coisas, porque a fé é convicção. Eu acho, não dá. Eu penso, não dá. Eu imagino que pode ser, não dá. Com Deus é. Amém? Ele abriu o mar vermelho e pronto. Fazer o quê? A arqueologia marinha já comprovou isso, glória a Deus. Então, amado, creia em Cristo. Ele continua falando. E a verdade de Cristo é salvar a humanidade da morte eterna. Essa é a principal mensagem do Evangelho. Dinheiro você ganha trabalhando honestamente. Outros ganham roubando, mentindo, mas a realidade é que a vida eterna, a salvação, nós ganhamos de graça, pela fé em Cristo. Claro que quando entendemos, vamos viver por essa graça, porque se você foi salvo pela graça e vive sem graça, não tem graça nenhuma. Ou seja, se você continua pecando, você não está na graça. Porque os que são chamados pela graça se esforçam para não pecar contra Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma boa sexta-feira, seja contigo, abençoe a tua casa e abençoe o Brasil. Não vi nem a notícia de hoje ainda, mas espero que o Senhor esteja aí. Aliás, não espero, eu creio. Deus está abençoando, porque o esperar de um crente é o esperar com convicção, tá certo? Deus está abençoando e teremos boas notícias em breve com relação ao Brasil também. Deus te abençoe, mas é fundamental que você possa entender a verdade revelada em Cristo, crer nela, porque um dia essa terra se desfará e Deus trará um novo céu, uma nova terra para os que creem em Jesus. Amém?